Hebreus 7, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. E no espírito. Vamos lá. E se a gente também não tiver imbuído de algum pretexto, né, para a gente tentar receber alguma coisa aqui, né, que nos favoreça, não é verdade? Mas quando a gente está com a mente no espírito de forma neutra, a verdade pela verdade, então nada disso, tá? A verdade ela vem. Veja, por isso que a gente tem que ter muito cuidado qual é o espírito que a gente está lendo a Bíblia. Se está buscando na Bíblia alguma coisa que te favoreça, ou você está buscando a verdade? Porque se você estiver buscando a verdade, o Espírito vai te revelar como águas. Sabe, vai caindo. Será aquela água verdadeira, como Jesus disse, a fonte a jorrar. Ela jorra mesmo para matar a nossa sede. Mas dependendo, é por isso que muita gente tira da Bíblia verdadeiras aberrações. Porque dependendo do Espírito com que a pessoa esteja lendo a Bíblia, ela não vai ler com o Espírito Santo. Entende? Então, a gente deve ter muito cuidado. Porque o maligno, ele é muito sutil e ele conhece as Escrituras. Ele conhece. Lembra quando ele tentou Jesus? Ele não tentou Jesus com nada, absolutamente nada fora das Escrituras. Ele usou as Escrituras para tentar Jesus. Né? Então, tentou mostrar, né, a glória do mundo e tudo usando o quê? Usando as Escrituras. Né? Ele disse que ali foi dado a ele, coisa nenhuma ele que roubou, né? Ainda disse, se tu é filho de Deus, vai lá e fala para essas pedras se tornarem pão. Tudo isso é palavra de Deus, tudo está escrito na palavra de Deus. Mas distorcendo, para atingir a finalidade. Por isso que eu falo, a gente não deve usar a palavra de Deus como um meio para atingir um fim. Isso não procede de Deus. Isso é astúcia do maligno. Entende? Então, continuando. Então, pode-se até dizer, né, que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque encontrou-se com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, nós já vimos isso, né? Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, olha só o que a palavra diz. Se fosse possível alcançar a perfeição através do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Ou seja, se esse sacerdócio fosse perfeito, por que haveria necessidade de se levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Entende? Então é porque existe algo que não tá bom. É algo que diante de Deus não tá bom. Aí ele segue dizendo, não segundo Arão. Arão era o sacerdote, né, que Deus levantou. Segundo o quê? Os homens, né? Aqui, segundo o tabernáculo, né, construído aqui. Certo é que quando a mudança, olha só, certo é que quando a mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, se mudou o sacerdócio, agora não é mais o de Arão, mas é segundo o Melquisedeque, então a lei também tem que mudar. É isso que a Escritura está dizendo. Entende? A lei tem que mudar. Por que não estão mudando? Já não é mais a lei de pedra, escrita em pedra. A lei do Espírito. É a lei do Espírito. Sim, meu filho, escrito em corações humanos. Tem que botar mais partes também. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencem a outra tribo. Da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo da qual Moisés nunca fala quanto ao seu sacerdócio. Viu? Então, Jesus não veio do sacerdócio de Levi, não veio da tribo de Levi, veio da tribo de Judá. Mas também é descendente de Abraão. Judá também vem de Abraão. Né? As 12 tribos de Abraão, né? Que vem, né, de quem? De Jacó. Né? Dos 12 filhos de Jacó. Mas todos eles são o quê? São de Abraão, né? Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Né? Então, olha só, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ou seja, Jesus, ele vem
Veja, ele é eterno, ele foi oferecido, né, pelo Espírito Eterno. Então, o sangue dele fala de coisas superiores ao sangue de Abel, né? Porque é um sangue eterno. Ou seja, Jesus, ele ainda vive de forma o quê? Espiritual, não de forma terrena, mas de forma espiritual. Não é uma vida aqui no mundo, não é uma vida física. Mas ele não está morto, porque ele vive eternamente. Essas coisas não tem lei aqui no mundo para o espírito. Não existe lei para o espírito no mundo físico. Existem leis físicas, leis terrenas, né? Leis que abarcam essa dimensão. Mas para alguém que não pertence a essa dimensão, não tem lei. Mas veja, agora vamos lá. Agora é o que eu vou explicar para vocês. Veja, se Jesus é do sacerdócio de Melquisedeque, então, peraí, Jesus recebeu o dízimo de Abraão. E quando Abraão, é isso aqui que a Bíblia está dizendo, tá? Eu vou traduzir para vocês. E quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, a Bíblia diz, né? A gente acabou de ler, que Levi, é como se Levi tivesse dado o dízimo através de Abraão. Levi ainda não tinha nascido. Então, Levi deu o dízimo, né, através de Abraão, para quem? Para Melquisedeque. E Melquisedeque não é Jesus? Não é o sacerdócio de Jesus? Então, Jesus recebeu de Abraão o dízimo. Por quê? Porque ele queria justificar os gentios desde... Não foi isso que a gente acabou de ler em Gálatas? Prevendo as escrituras, né, que Deus encaixaria os gentios na promessa, ele revelou as boas novas para Abraão através da fé. Então, veja, todo aquele que tem fé, né, nós somos de quem? Nós não somos descendentes de Abraão pela semente que é Jesus? Nós não estamos em Cristo? Nós não somos co-herdeiros com Cristo Jesus? Nós não somos a semente, nascida da semente corruptível que é Jesus? Nós não somos irmãos de Jesus? Não é? Então, veja, a gente tanto está em Melquisedeque, que é Cristo, como estamos em Abraão, porque somos sementes de Jesus. Então, Jesus anulou essa lei. Ele tanto deu quanto recebeu. É por isso que ele não fala sobre dízimos. Ele tanto deu quanto ele recebeu. Jesus está em Melquisedeque, Jesus também está em Abraão. Jesus é a semente, como o apóstolo Paulo disse. É a semente de Abraão. Então, ele anulou. Ele deu e ele recebeu. Dos próprios que recebem o dízimo aqui no mundo. Portanto, ele é esse rei de justiça e sacerdote. Então, ele tanto deu quanto ele recebeu. Então, se nós estamos em Cristo, essa lei está anulada. Vamos lá para Efésios 2. Porque, né, eu não gosto de que seja a minha palavra, que seja a palavra de Deus, porque aí vocês sabem que não há mentira e não há engano. Efésios 2,15. Cadê? 2... Veja, gente, prestem bem atenção, tá? Porque não é uma coisa simples de entender, tá bom? Isso aqui, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram esse ensino aqui, não. Porque eu nunca ouvi. Então, eu pedi muito ao Senhor que me esclarecesse, porque era algo como eu já estava até falando, lembra, Vini? Há muito tempo eu falei para você, Vini, tem alguma coisa que Deus quer me revelar em Hebreus 7 com relação ao dízimo, mas eu não sabia o que era, lembra? Que eu falei para você que eu estava estudando, que eu estava pesquisando, eu estava aguardando o Espírito me mostrar, e saiu ontem. Ontem, mesmo meio a tantas coisas, o Senhor me revelou. E eu nem precisava correr tanto, porque já estava escrito ali. Mas o Espírito dá quando Ele quer, entende? Ele revela quando Ele quer. Então, Efésios 2,15. Vamos lá. Vou ler a partir do 11, né? Porque dá mais embasamento. A minha Bíblia NVI, ela tem um tópico que ela diz assim, tá? O tema, a nova humanidade em Cristo. Aí, a partir do versículo 11, 2, a partir do versículo 11, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, tá? E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Ou seja, antes, quando a gente era apenas gentios, não estava em Cristo, a gente estava separado dessa aliança. A gente não podia entrar nessa aliança. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, viu? O Santo dos Santos. Nós entramos nesse novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Cristo. O qual de ambos, ou seja, de judeus e gentios, Ele fez um.
e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei. Então, Cristo anulou nele a lei. Viu? Que nós acabamos de ver. Porque ele tanto está em Melquisedeque como em Abraão. Ele é o início e o fim. Jesus mudou a lei, né? Não, Jesus não mudou a lei. Ele cumpriu a lei e anulou ela em si. Por quê? Porque ele é o cumprimento da lei. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Viu? Então Cristo, que está tanto em Melquisedeque quanto em Abraão, anulou essa lei nele mesmo. Portanto, nós não devemos dar dízimo para ninguém, porque nós somos reis e sacerdotes. Nós daríamos para quem? Para quem que daríamos? Se você não se está encaixado nessa consciência, então você vai ser levado por toda sorte de doutrina. Mas veja, nós não estamos em Cristo? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Essa é a nova humanidade, a nova criação. Não está sujeita a coisas, rudimentos do mundo. É por isso que Satanás não quer que as pessoas cresçam, não sejam maduras, para que continuem sendo escravas de homens, escravos de doutrinas, de homens espertos, que chegaram primeiro e se acham donos da verdade. Mas veja, o espírito não está preso à convenção, nem à placa, nem à denominação. E eu quero falar a verdade. Foi para isso que Deus me levantou. Mesmo sendo pequena, mesmo sendo mulher, mesmo sendo o que sou. Mas eu tenho certeza que o espírito que está em mim foi ele que me comissionou a isso. Então, para aqueles que quiserem viver, né, mediante a verdade e a palavra de Deus, está aí a verdade, tá bom? Isso está fundamentado em Efésios 2:15, para quem quiser anotar, tá? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança, tá? Ele cravou essas ordenanças na cruz. A cruz, né? Aquele sinalzinho, né? Por que ela tem aquele desenho, né? Porque cumpre, ele anula nele mesmo as coisas, né? O ponto crucial, o ponto comum em contato, né? Aquele ponto central de convergência entre céus e terra é Jesus Cristo. Ele é esse ponto de convergência. Então, tá? É isso. Então, continuando. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Viu? Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, foi aquele que recebeu o dízimo, porque ele está fora do tempo. É o que nós dizemos aqui. Ele está fora do tempo. Entende? Ele está fora do tempo. Ele só veio em corpo para cumprir aquilo que nenhum homem conseguiria cumprir. Mas sobre ele está escrito. E veja, olha o fundamento da palavra de Deus. A ordenança anterior é revogada. A ordenança anterior é revogada, ou seja, o sacerdócio levítico é revogado, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Viu? A lei não aperfeiçoou coisa alguma. Por isso foi revogada e veio uma outra superior, que é a lei do Espírito, que dá vida. Sendo introduzida uma esperança superior. Viu? Uma esperança superior, que vem dos céus, pela qual nos aproximamos de Deus. Viu? Como o apóstolo Paulo disse, e nós acabamos de ler em Efésios. Antes nós estávamos longe, mas agora nos aproximamos pelo sangue de Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós cumprimos perfeitamente a lei. Mas se estamos em Cristo Jesus, isso é uma questão de consciência. É por isso que nós precisamos crescer em conhecimento da justiça. Se nós crescermos nesse conhecimento, nós não seremos arrastados por toda sorte de doutrina. Isso está escrito, tá? Esse juramento que Deus fez em Salmo 110, no versículo 4. Tá? E isso não aconteceu sem juramento. Viu? Deus jurou. Então, para Abraão, Deus fez a promessa, e para Cristo, Deus jurou.
porque não tinha ninguém mais, como a gente leu aqui, né? Aqui, ó, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Viu? Ele pode jurar por ele mesmo, né? Ele tem know-how para isso, né? Na verdade, ele tem. E como tem. Então, aí você vai dizer assim, mas essas leis, vai ter pessoa que vai dizer assim, mas essas leis foram introduzidas como mandamentos perpétuos. Sim, mandamentos perpétuos, porque quem deu é perpétuo. Quem deu é eterno. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Ou seja, está falando dos seres humanos, daqueles outros sacerdotes. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, viu? Jesus se tornou sacerdote com juramento do próprio Deus. Quando Deus disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Veja, olha o que a Bíblia diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Viu? Por quê? Porque a palavra de Deus, gente, a lei foi dada por Deus, a lei veio de Deus, a lei ela é espiritual. Deus é espírito, Deus está fora do tempo. Então tudo que Deus faz é eterno, mas veja, alguém cumpriu, entende? A lei, ela não deixou, agora a lei não sabe, apaga a lei. Não, a memória da lei fica, para que seja estabelecida a verdade. Porque aquela lei, ela foi insuficiente para o homem, porque o homem não tinha capacidade de cumprir. Mas veio alguém, um homem, que teve a capacidade de cumprir, e cumpriu ela toda. Por isso ela foi revogada. Ele anulou a lei nele mesmo. Entende? Jesus anulou a lei nele mesmo. A lei, ela não foi abolida sem uma explicação. Não, Deus, né, acordou um dia lá, não estava muito bem, falou, quer saber? Que se dane, né? Todas as exigências, que se dane toda a justiça. Não quero saber disso, não. A partir de agora, pronto, tá aqui, ó, tá revogada. Ei, anistia. Não. Deus não faz essas coisas. Deus, ele estabelece as coisas, né, com um fundamento certo, justo, perfeito, verídico, estabelecido de uma forma que não haja como abalar. Porque, veja, se tivesse o maligno, Satanás, ele é um acusador. Ele é muitíssimo inteligente. Veja, ele é um tipo de vida, é um tipo de ser perfeito. Ele foi criado por Deus perfeito. Não tem nada que seja corrigido nele. Ele se tornou o que ele é por vontade dele. Mas ele teria, como se diz, álibi contra Deus. Mas Deus não faz essas coisas. Deus não costura coisa, remendo novo em roupa velha, e roupa velha em remendo novo. Nada disso. Deus não bota coisa nova em odre. Não. Deus faz tudo novo. Deus, quando ele faz as coisas, ele faz tudo direito, tudo muito bem fundamentado. Isso é a maravilha da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é algo que a gente deve ficar nela. Porque ela por si só, ela é eficaz. Ela se baixa por si só. Então, né, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. A respeito de Cristo. Ele está falando a respeito de Cristo. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então, Jesus se tornou essa garantia de uma aliança superior. Viu? Ora, nessa aliança superior, não tem lugar para essas coisas fracas. O mandamento agora é o amor. Mas esse amor é fruto. Veja, a gente só pode cumprir um mandamento se a gente tiver o poder que nos dá a capacidade para cumprir esse mandamento. Eu vejo muitas pessoas falando no Instagram, e isso cresce, assim, porque realmente tem uma roupagem muito bonita. Rola um slogan, assim, maravilhoso, magnífico, e faz, assim, um marketing excelente. Diz assim, Deus mandou amar. Amar não é um sentimento, é uma ordenança. Beleza, boa sorte. Boa sorte. São os primeiros a não cumprir. Falar é muito fácil. Agora, viver isso, meu bem,
Tem pessoas que não dá, olha, não desce na garganta da gente, mas Fazer já é difícil, imagina viver isso. nem a decreto. Tem gente que é muito difícil amar, gente. Aí, não, mas Deus mandou amar assim mesmo, vai, engole o choro e faz cara de... Não, isso não funciona para Deus. Isso não funciona para Deus. Não, amor forjado. No amor. Um amor forjado, não. Não funciona para Deus. Deus não quer a sua carinha bonita, não quer você mordendo os dentes, não quer você se contorcendo todo. Hã? Ele morde de tanta gente que sai sangue. Não, Deus não quer. Deus não quer nada disso. Ou a gente é, ou a gente não é. Entende? Ou você tem, ou você não tem. O fruto é do Espírito. O amor procede do Espírito. Por isso que é um mandamento. Quando a gente está nele, a gente permanece nele, então a gente dá fruto. E aí a gente consegue fazer essas coisas sem esforço. Viu? Porque nenhuma árvore precisa se esforçar para dar o seu fruto, não. Então o Espírito de Deus também não precisa se esforçar, não. O Espírito que nasceu de Deus. Quando nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus. Nós não nascemos da concorrência, não. Nasceu de Deus. Então, se a gente nasceu de Deus, esse Espírito, essa semente veio, né, da semente corruptível que é Jesus Cristo, então a gente vai dar segundo ela. Sem esforço. Mas isso é poder. Agora, se você não está se alimentando da verdade, você não vai ter isso. Então não adianta. Uma coisa é a gente fingir ter. Por isso que Deus, né, é aquilo, né? Se a pessoa quer ser estabelecida pelos seus méritos, boa sorte. Vá lá. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deus não vai se opor no seu caminho. A verdade está disponível, mas ele não vai forçar você goela abaixo. Não vai fazer isso. Gente, é algo tão maravilhoso que Deus simplesmente deixa as pessoas livres para escolher. Foi assim desde o início. Desde o início foi assim. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Óbvio, né? As pessoas morrem, elas nascem e morrem, fisicamente falando. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Viu? Porque ele é espírito, ele vive eternamente. Então o sacerdócio dele não tem fim. Teve um começo, mas não tem fim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Salvar o quê? Definitivamente. Vocês conseguem saber o que é definitivamente? O que seria definitivamente? Então, se ele salva definitivamente, não é? E aí? Quem é maior que Deus para dizer que isso aqui está errado? Vini, você está com a versão NTHL aí? Você pode ler esse versículo 24, por favor? 24, não, 25? Por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Ele pode para sempre salvar hoje, é isso? O início. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Viu? Porque ele é o mesmo. Viu? Então, não existe isso. Se alguém disser para você que você perde sua salvação, aí você pega as escrituras e diz, olha, está escrito. Esse é o maligno. Você faz igual Jesus fez. Está escrito. Está escrito. Entende? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, ou seja, Jesus é um mediador. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Viu? Ele vive sempre para interceder por eles. Então, gente, sempre é muito tempo. Sempre para interceder por nós. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, ou seja, santo. O que é isso? Separado para Deus. Alguém que é incomum, completamente incomum nesse mundo. Completamente separado para Deus. Inculpável,
Alguém que o maligno não pode chegar e demover ele do lugar por nenhum tipo de acusação, porque ele venceu todas. É puro, viu? Sem mistura, puro, puro. Separado dos pecadores, ou seja, Jesus ele estava no mundo, mas ele não pertencia ao mundo, assim como nós também não. Mas veja, nós não somos Cristo, tá? Tem ensinos aí que diz que ensina, né, o homem a ser Cristo, ser Deus. Nós somos filhos de Deus, é diferente. Nós não somos o próprio Deus, tá? Nós somos semente de Cristo, mas nós não somos o próprio Cristo. Cristão quer dizer ungido. Cristo foi o ungido de Deus. Entende? O primogênito, o primeiro do gênero, aquele que deu origem aos outros. Não vamos, né, retirar o mérito de Cristo, aquilo que ele é, quem ele é. Né? Vamos fazer uma separação. O que temos vem dele. Sem ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Exaltado acima dos céus. Exaltado acima dos céus. Ele foi exaltado acima desse céu que a gente vê e de outros. Ou seja, em todas as dimensões. Ele está acima de tudo. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, ou seja, né, ele não tinha pecado. Então, isso, né, já não funciona para Cristo. E depois, pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, por isso que o sacerdócio de Cristo, ele é eficaz nele mesmo e é eterno. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Viu? Então, Jesus Cristo anula a lei em si próprio. Como ser humano, veja, ele veio, como está escrito em Gálatas, né, no tempo propício, no capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ou seja, a porta de entrada legal para este mundo, que é através de uma mulher. Foi assim desde o início, e será assim até o final. Nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filho. O porquê adoção de filho? Porque todo aquele que já nasceu, para se tornar filho de alguém, veja, você está falando aqui de pessoa física, tá? Da pessoa física. O novo nascimento acontece de forma espiritual, mas essa parte física precisa ser adotada. Entende? A adoção é com relação à pessoa física. Veja como a lei de Deus ela é perfeita por todos os lados. Não existe falha, não existe brecha. Até na lei dos homens, o Senhor cumpre todas as coisas. Porque, mas Satanás poderia chegar e dizer, mas eles já nasceram, querido. Não tem mais salvação para eles, porque eles já estão vivos. E vão continuar pecando em seus corpos físicos, em sua pessoa física. Aí Deus diz, derramarei o sangue do meu filho para comprar a liberdade deles. E os adotarei como filhos para mim. Quando uma criança já é nascida, ela não pode voltar para o ventre daqueles que vão adotá-la, né? Para ela se tornar filha e participar da herança, e participar da família como sendo igual, não é? Então, o novo nascimento acontece espiritual, mas a física não fica descoberta. Isso aqui é o que quer dizer essa adoção. E ela será concretizada. Tudo vai ser muito bem confirmado, encerrado no dia da redenção, quando Cristo voltar e nos der um novo corpo, um corpo que nunca mais se gasta, um corpo com uma matéria
incorruptível, uma matéria excelente, uma matéria que não se corrompe. Aí tudo isso, tanto o físico quanto o espiritual, estará unido numa coisa só. Esse é o grande mistério de Deus. Eu encerro por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse momento. Foi um texto difícil, mas eu tenho certeza, com a ajuda do Espírito Santo, aqueles que precisavam ouvir, ouviram, né? Aqueles que guardaram esse momento, né? E que, se necessário for, que fique salvo, né? Para as pessoas poderem ouvir, né? E receber, porque quando se trata de dízimos e dinheiro, muitas pessoas são escravizadas por causa da falta do conhecimento da verdade. E não deveria ser assim. Nós devemos participar juridicamente, legalmente, da liberdade dos filhos de Deus. E isso é aqui, começa aqui na nossa vida física. Tá bom? Deus cobriu tudo. Não ficou nada de fora. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.